para você que está em casa também. Você que está em casa, presta atenção. Não liga aí sua live, sai aí lavando louça, vai fazer qualquer outra coisa. Para ouvir, porque o Senhor depois vai te cobrar, viu? Porque, olha, a palavra está sendo anunciada aí. E essas lives é para você que ficou em casa, às vezes está doente, às vezes não pode vir. Então é para você. Agora, você que está em casa aí, poderia estar aqui, puxão de orelha. Tá bom? Deus te abençoe. Tá com já o microfone? É esse? Ah, então tá. Deus abençoe. É esse mesmo? Paz do Senhor, irmãos. Graças e paz em Cristo Jesus. Bom dia a todos. Eu já estou abençoado de estar aqui nessa manhã, através de um momento muito especial, né, de celebração. Porque um aniversário é um ato de celebrar, né? Então nós viemos aqui nessa manhã, juntos, trazermos em nossos lábios, como diz o Salmo 100, júbilos ao Senhor. Entramos pelas portas com ações de graça, porque o Senhor é bom em todo o tempo, né? Faço aqui as minhas palavras de gratidão, não como proforme, mas como um ato de verdade no meu coração, em ter a oportunidade de vir, sair de casa, receber um convite pela vida do pastor Mário, pela vida da sua esposa, irmã Sandra, pastora Sandra, pela vida desta igreja, Templo Vivo, comunidade Templo Vivo. E está celebrando uma data em que a gente faz desta data um momento de entendimento por 26 anos, que são uma história de caminhos, onde todos, acho que uma boa parte tem andado diante desse lugar, sendo abençoado e sendo abençoador. Eu agradeço aqui ao pastor Mário, meu querido, que assim nos conhecemos através do pastor Aécio, e através de alguns tempos nós nos encontramos, assim, em situações tristes, em situações alegres. Já estive aqui numa palestra, já estive pregando, o pastor nem lembrou, acho que convidado pela Rose, pelo Wagner, né? Acho que foi um sábado, semana da comunhão, é isso agora que eu lembrei. E assim também, pela vida da Rose, do Wagner, pela vida do Felipe, que tem sido assim um braço abençoador, como eu sei que a Nária tem abençoado, o Misa tem vindo celebrar o Senhor com vocês, a vida desses irmãos também tem nos abençoado. Falta o pastor Mário ir lá também, trazer essa responsabilidade que me deixa sem dormir, pensando, que aqui, irmão, a perna treme, querido. Né? Não é porque a gente dirige e prega que a gente não tem esse sentimento, Senhor, que o Espírito Santo quer com aquela noiva, com aquela igreja. Então, eu agradeço muito, Felipe, a você, meu querido, muito ao pastor Mário, Sandra, essa equipe de irmãos que está aqui, aos obreiros, aos presbíteros, aos pastores que estão aqui, a comunidade em si, as irmãs, todos que vocês que estão aqui nesta manhã, fazendo deste momento, 26 anos, um ato celebrativo a Deus. Eu vou pedir com carinho que você assim já se assente, depois eu vou ler as Escrituras. Eu vou ser breve, dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas quero não só pregar, mas eu quero conversar no sentido de trazer algo que o Espírito Santo não me incomodou, mas me revelou na caminhada desses dias. Nós também no Jardim da Conquista estamos celebrando uma data de aniversário. Nós estamos 27 anos, pastor Mário. A igreja faz 27, eu estou há 24. Então, estou quase ali, né? Então, eu sou mais velho. Respeite seu irmão mais velho. Sim, senhor, né? Não, senhor. Que é isso. Esses 20... É muito abençoador, irmãos,
essa questão da igreja em si, na caminhada do Evangelho. Igreja, povo de Deus, caminhada com Cristo Jesus. O desafio de nós não só se encontrarmos dentro de uma quatro paredes, mas o desafio de nós recebermos a palavra revelada de Deus a nós e a convivência desta palavra que nos transforma a cada momento, a cada passo, e o amor de Deus sendo revelado através das Escrituras. A igreja estabelecida em Atos dos Apóstolos, ela tem a função de proclamação do reino de Deus, das verdades do Evangelho, mas a igreja também, no seu ato de nascer, é a igreja que senta como pão, é a igreja que ora, é a igreja que persevera em todos os momentos da sua caminhada de fé. E uma palavra que o Espírito sempre vem trazendo ao meu espírito, eu queria ler com vocês a palavra em Hebreus, no seu capítulo 10. Eu ia ler a partir do 32, mas eu quero ler a partir do 19. Ver se eu consigo trazer para vocês uma reflexão desta palavra, dentro disto que o Espírito Santo tem para nós. Todos podem contar, se assim achar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrarmos no Santíssimo, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isto é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção e isso eu quero pensar, plena convicção de fé. O escritor de Hebreus nos ensina a termos a sinceridade, abrirmos o nosso coração, se aproximar dele, dizendo quem nós somos, e nos aproximemos crendo que, com a sinceridade, crendo que ele vai falar aqui mais à frente, eu quero continuar a ler com vocês. Isto é, com o corpo, plena convicção, sendo assim, aproximemos com Deus com o coração sincero, tendo um coração aspergido para nos purificar de uma consciência de culpa, tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que nos professamos, pois aquele que prometeu é. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, pois ainda mais quando você vem que se aproxima o dia. Eu quero ir agora ao verso 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram solidário com os que assim foram tratados.
vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegre a confissão dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanente. Verso 35, gostaria de você pensasse comigo também. Por isso, não abram de mão da confissão que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará ou demorará. Mas o justo viverá e se retroceder, nele não alegra-se. Não me alegro dele. Verso 39. Vamos ler juntos? Vamos lá? Nós, porém, não somos que retrocedem. Aleluia. Olha que momento especial de Deus para nós, nesta manhã, que essa palavra nos ajude a trilharmos este caminho da palavra, da perseverança que o Espírito Santo tem para conosco, nesta revelação do amor dele em nossas vidas. A carta de Coríntios também vai nos dizer sobre capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, o seu final, o último verso, diz que 3 coisas vão ficar: a fé, a perseverança e o amor. E o que prevalecerá é o amor. E quando eu comecei a orar, isso aí, irmão, querido, obrigado. E quando eu comecei a orar, a falar com Deus acerca de nós trazermos uma revelação nesse aniversário do que a palavra nos quer, a gente quando começa a olhar para situações da vida, no seu momento de vida, quando a gente faz aniversário, a criança, quando você diz assim, olha, vai ter o seu aniversário, a criança, automaticamente, assim, ela já fica meio ansiosa. Que dia que vai ser? Ah, tal dia. Mas falta muito, mãe? Falta muito, pai? Eu não sei se é assim com seus filhos, mas eu creio que a criança, quando ela pensa sobre fazer aniversário, pastor, ela cria um sentimento de expectativa e desejo pela festa. Amém? Agora, quando a gente fica um pouquinho mais maduro, a gente já olha assim, para a mulher já não pode perguntar a data de aniversário. A gente já fica com um sentimento assim que está chegando, como diz aí, virando a situação da idade. Então, a gente já vai para o espelho contar ruga. Ah, mas eu estou com cabelo. E aí o Espírito Santo, pastor, no meu coração, trouxe uma consciência de nós pensarmos um pouco sobre essa maturidade de caminhar com Cristo, caminhar na vida, pensarmos nos dias. Porque Jesus, em algum momento, disse que as crianças, quando foram aproximar delas, os discípulos os afastaram, porque parecia que estava atrapalhando. Mas Jesus disse, não deixe-me vir delas, porque de tais é o quê? E nos mandou nos tornarmos como, se alguém quiser herdar o reino dos céus, nos ensinou-nos a tornarmos como
criança. Beleza. Quando nós vamos também olhar para as Escrituras no processo de maturidade, Paulo nos ensina a não permanecermos como crianças. Vocês não bebem mais leitinho, vocês precisam comer uma comida mais sólida. Por quê? A gente entende que a gente não vai ser criança nas atitudes sempre. Mas precisamos ter ainda um sentimento de a gente olhar a vida como algo como as crianças olham. Porque a idade, os tempos, a vida vai nos trazendo sempre sentimentos que a gente está passando os dias. E os dias vão ficando cada vez mais chato e a gente vai ficando cada vez também mais emburrado com as necessidades da vida. E a gente vai perdendo o sabor da vida. Vai perdendo o desejo de viver dentro de um momento que Deus está nos dando. Porque a Bíblia também vai nos dizer que na nossa velhice os nossos frutos serão viçosos. Algumas traduções dizem. Já pensou num fruto viçoso? Pensa, não é fim de feira, não. Não é xepa, não. Pensa Mercadão de São Paulo. Vem comigo. Já viu os morangos no Mercadão de São Paulo? Bagulho desse. Da onde saiu esse morango? E eu vim pensando justamente disso. Parece que a gente vai passando os dias, a gente vai ficando como um fim de feira. Já fala assim, vamos para a xepa. Vamos para a xepa, 13h é o que sobrou. E a gente vai tendo um sentimento da vida, dos tempos, da caminhada da fé, como xepa. Mas a Bíblia vai nos dizer que na nossa velhice os nossos frutos serão viçosos. Pensa no Mercadão hoje. Pensa em você ser um servo de Deus nesta manhã, em que o Espírito Santo está trazendo para dizer, você ainda produz algo que glorifique o meu nome, e tudo que você está fazendo, por 26, por 27, por 30, os seus frutos serão viçosos. Por isso que o escritor de Hebreus, ele nos coloca que, portanto, irmãos, temos plena confiança de entrarmos diante de um Deus que a todos os dias ou a todos os momentos está esperando dos nossos corações, da nossa vida, uma atitude que nos leva a não só reconhecer, mas viver a sua plenitude. Porque há fatos que sim, nós entendemos que é pesado, a vida é pesada. Mas Jesus diz, eu tirei o fardo pesado, te dei um fardo. Fardo existe. Jesus também não nos enganou, dizendo, no mundo você vai ter aflições, mas ele só não deixa com aflição, mas tende bom ânimo. Olho para as Escrituras e vejo homens como Josué, a morte do seu líder. Ele diz assim, Jesus, Deus falando com Josué, chorou, filho, chorou. Enxuga as lágrimas, sacode o pó. Tem um povo para trilhar. Tem um povo para trilhar. Tem um povo para passar o Jordão agora. Você passou o mar, mas tem um povo para você levar à frente. E aí Deus coloca para Josué, ser o quê? Sede forte e isso, irmãos, Deus colocou em nós. Deus colocou esse sentimento de fé, de coragem, de atitude, de perseverança. Por isso o escritor de Hebreus diz que quando nós nos aproximarmos de Deus, tenhamos esta prontidão. Assim, irmãos, as Escrituras nos mostram que há um povo que se apresenta a Deus com a sua vida esfacelada. Nós estamos num período na igreja, pós-aniversário, 27 anos, pós-aniversário. Irmãos, eu conversando com o pastor Mário, nós temos vivido um tempo muito agradável no Conquista. Porque assim, mano, nesses 27 anos, como diz a serva de Deus aqui, a pastora, falou assim, olha, irmãos, nós já choramos. Igreja, irmãos,
deseja andar com o povo de Deus na caminhada, é dor de um, é dor da outra, é um que opera, é um que recebeu um diagnóstico de um sentimento de uma enfermidade, é um casamento que entra em crise, não é sabor de mel tudo. Tem mel, mas não é só sabor de mel. Ninguém vai enganar ninguém aqui. Mas a gente precisa trazer esse renovo. E eu disse, nós tivemos um tema sobre o Salmo 100, verso 4, entrai pelas portas com ação de graças, com um hino de júbilo sobre o seu coração. E a gente cantou isso, e a gente adorou a Deus, e a gente entendeu que em todo tempo Deus é bom, mediante as lutas, mediante as provas, mas que a gente tem que ter um posicionamento diante da adoração, que a gente tem uma palavra de Deus a revelar o nosso espírito, pelo desejo de Deus nos ter prontidão para servir, prontidão para adorar, coração firme, que Ele é Deus que não desistiu de nós e não desceu do barco. Porque os ventos batem, não é verdade? A chuva chega, Salmos, acho que 127, diz que há duas casas, uma edificada sobre a rocha e uma edificada sobre a areia, mas tanto a que estava edificada sobre a areia, veio a tempestade, e a que estava edificada sobre a rocha, também veio a tempestade. Mas quem permaneceu em pé? A que estava edificada sobre... Quem é a nossa rocha? Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, Jesus Cristo é a nossa rocha. O vento vai bater, irmão? O vento vai bater. Mas quem está edificado em Cristo, permanecerá em pé. Agora, todo dia é dia de chuva? Não é, irmão. Nós agora estamos com um sol de quase 40 graus. Passamos o inverno. Deus é tão maravilhoso que fez para nós 4 tipos de estação, para ninguém ficar murmurando direto. Então, irmãos, Deus já nos presenteou com a vida. E com essa vida que Deus nos presenteou, com um propósito de glorificar o seu nome e anunciar o seu reino. E quando eu estou dizendo que nós estamos celebrando 27 anos, nós falamos sobre o Salmo 100, lá na comunidade do Conquista. Terminou o aniversário do Espírito Santo. Você precisa de reforma. Oxi. Saiu de uma celebração e entra agora em Neemias. Eu fiquei, sabe, não sei como você sente, como você pensa. Como é que Deus, que a gente está celebrando, no outro domingo, em outubro, Deus mandou, começa a ler o livro de Neemias. Porque Neemias, o povo volta cativo para Jerusalém, e Neemias está em outro lugar, e Deus traz Neemias recebe uma informação, recebe não, Neemias pergunta, como é que está o meu povo em Jerusalém? E a Bíblia vai dizer que o seu parente dá um diagnóstico. Olha, o povo está cativo, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados. Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, o que o Senhor quer conosco a partir desse momento de buscarmos uma reforma? Irmãos, pensa uma coisa, assim, nós precisamos sempre nos renovar, zerar e voltar a fazer as coisas. A maturidade vai nos deixar não errar mais em muitas coisas que nós já erramos. Eu já fui menino. Mas a gente também não pode perder esse sentimento de visão, de caminhar não só com expectativa, mas com a revelação dessas escrituras, dizendo, há muito a ser feito ainda nesses dias. Você crê nisso? Há muitas almas para entrar nesse lugar, você crê nisso? Há muito a se fazer nesses rincões ou nesses bairros a qual nós moramos. Eu tenho buscado ao Senhor para não me deixar a entrar no estado de morbidade, de proforme. Porque Neemias, quando faz a pergunta, pastor Mário, como é que está o meu povo? Ele tem um diagnóstico. Ele podia dizer assim,
beleza, nós vamos orar, que é os que os crentes falam. Entendeu? Como é que está o meu povo? Meu povo está assim, assado, as portas estão assim. A Bíblia diz que Neemias fez a pergunta. Não foi o anjo de Deus que deve, Neemias, sai daí e vai lá reformar Jerusalém. Não, a Bíblia diz que Neemias estava num palácio, sendo mordomo de um rei. Irmãos, Neemias era da casa civil, comendo de melhor, dormindo de melhor, servindo de melhor, mas Deus falou, Neemias, Deus falou não, Neemias faz uma pergunta e ele não fica no proforme. Proforme é o seguinte, você vira para o irmão hoje e diz, a paz do seu irmão, a paz do Senhor. Qual é a segunda pergunta? Está tudo bem? Aí, irmão, para não caçar assunto, ou fazer que nem a mulher lá, vai tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Se eu te contar a minha vida hoje, se você contar a vida para o seu irmão, nós estamos dispostos, como Neemias, a largar o palácio, pedir carta, carregar as carruagens, para restaurar algo que Deus mandou nós fazermos? Então, a perseverança em Deus, quando nós estamos aqui em Hebreus, nos traz essa consciência de não entrar no porfome da vida, não apertar o automático, porque a vida está levando a gente para o automático. É micro-ondas, é celular, as coisas têm que sair, o culto termina a tal horário. Não, tudo tem regra, tudo tem a sua organização. Mas a gente já possa ser que a gente vem meio programado e não aberto para que Deus faça de uma maneira muito maior daquilo que está o nosso coração. Nós entrarmos com uma expectativa, como é o escritor, entrar diante do Senhor com o coração sincero, para que Ele haja sobre aquilo que tem que fazer e a gente não ficar no proforme, não, nós nos aprofundarmos na dor, porque o que prevalece vai ser o amor, mas a gente também sabe que nós vamos ter que ter a fé, e também nós sabemos que o escritor Paulo, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 13, no último verso, vai dizer, é necessário que também tenha a perseverança. Então, 26 anos, não é anos de contar rugas, não é anos de, tá bom assim, não é ano de conformismo, não é ano da gente cruzar os braços, deixa acontecer, não é comigo, deixa eu dizer, Deus, o pastor dessa igreja, o Espírito Santo, a qual está dirigindo por 26 anos, está falando ao coração desta igreja, eu quero mais com você. Você está me entendendo? O que o Espírito Santo está trazendo ao espírito dessa igreja, dizendo, nós, diante do que o Senhor tem colocado, há algo a restaurar, há algo a fazer. Zere os 26 e põe expectativa como começou. Volte às práticas. Deus faz uma queixa na igreja de Éfeso, no seu capítulo 2, lá de Apocalipse. Vocês não aceitam doutrinas falhas, vocês perseveravam, mas uma coisa vocês perderam, o quê? O primeiro, irmãos, e isso vai em tudo em nós. A gente casado já não olha mais no olho, já pensou, faça essa experiência como casal. Parece que o automático, levanta, vamos, tudo, e a gente parou de sentar, olhar no olho. Eu estava cumprimentando o Wagner. O Wagner, quando fala, olha bem no olho. A gente fica até meio tímido, assim. Então, ele fala olhando. Mas a gente dá para o Senhor. E se falar assim, se você ousar perguntar se está tudo bem, esteja disposto a ouvir. E não só ouvir, mas participar da dor do outro. Porque amor, irmão, não é o ato só de palavra, é o ato de atitude. A igreja foi colocada como sal e luz para trazer a este mundo podre a atitude de amor, de graça. Então, quando eu olho para
quando eu olho para Hebreus, ele vem dizendo o seguinte: portanto, não abandonamos a confiança, tendes necessidade de perseverança. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Amém? Você não foi chamado para retroceder, mediante qualquer luta que você esteja vivendo. Quer ver para terminar? Carta aos Coríntios. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Em tudo somos atribulados. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Em tudo somos atribulados, porém. Achei aqui. Coríntios 4. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Portanto, visto que temos este mistério, pelas misericórdias que nos foi dado, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Eu quero ir para o verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, amém? E não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não, aleluia. Verso 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus, irmãos. Em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, em tudo somos colocados em situações de desafios e de dores. Cada um aqui tem o seu tempo, amém? Cada um tem a sua medida, mas saiba que nessa manhã o Senhor está dizendo que isso está redundando em peso de glória. Por isso o nosso chamado, irmãos, é que a gente tome diante deste Deus, não são sentimentos que a gente está ficando mais velho, não é um sentimento que a gente está ficando, passando o tempo e as coisas estão indo e a gente acha que as coisas estão... Não, a Bíblia diz lá, quando Elias entra na caverna e quer morrer, e diz assim, só eu fiquei. Deus falou, Elias, sai para fora, filho. Deita, dorme, come, sai para fora. Tem 7.000 aí fora que ainda não se prostraram. Não é só eu e você. Tem muita gente trabalhando, irmãos, e tem algo maravilhoso de Deus para esta igreja neste aniversário. Tem muita ação espiritual a nós. Eu fiquei maravilhado vendo vocês mostrar, porque nós nos identificamos muito, pastor. Muito. Dentro daquilo que Deus tem feito nessa comunidade, nesse tempo, tem feito conosco também. Aí o pastor Mário foi me dar o convite. Não, porque Deus... Não, querido, deixa eu dizer. Esse Deus que está trabalhando lá é o Deus que está trabalhando aqui com uma ação de graça maravilhosa e poderosa. Agora, nós temos que entender que esses frutos são viçosos. Nós temos que entender que Deus está chamando você para um ano de 20, vocês vão para 27, com uma ação de ganhar vidas para Deus dentro de um chamado que Ele colocou nas suas mãos. O pastor Mário,
a esposa não consegue fazer sozinho, vai precisar dos presbíteros, dos pastores, dos diáconos, dos cooperadores, dos ajudantes, como Neemias precisou. Restaurar um povo que está caído aí fora. Nós temos trabalhado com um trabalho chamado Casa de Paz, que é um trabalho evangelístico. Irmãos, eu fico pensando por que Deus não me despertou mais tempos atrás. As casas das pessoas precisam ser tocadas e entrar nelas. As pessoas estão tendo dificuldade de entrar numa porta de igreja. Até entram, mas não entram com aquilo que muitas vezes Deus quer fazer algo maior. Não só como ouvintes, mas como praticantes da boa palavra. Então, eu tenho visto, irmãos, como Deus tem tratado essa questão de nós entrarmos nas casas. Como vocês também parece que fazem um trabalho de casa, não sei se faz cultos, mas seja qual o nome, vamos ganhar. E a Bíblia, o nosso missionário tinha, vamos ganhar o Brasil para Cristo. Vamos ganhar este bairro, essa comunidade para o Senhor Jesus, porque é o alvo desta igreja estar neste lugar. É o motivo desta igreja estar neste lugar. É a visão que Deus colocou nesta igreja, é fazer novos irmãos em Cristo Jesus, levar a eles o conhecimento da verdade, do reino de Deus. Então, dentro disso, você e eu temos uma chamada. Não podemos parar. Não podemos ficar contando ruga. Não podemos ficar sentados e dizendo, vida, ó céu, ó tempo, ó calor, ó frio, ó dia, ó dinheiro, ó sem dinheiro. Não. Há um Deus que colocou nós à frente para andarmos diante desse chamado e dessa caminhada de fé com muito mais ousadia e força no Senhor Jesus. Vocês creem nisso nessa manhã? E eu creio, irmãos, que Deus tem algo na mão do pastor Mário, da sua esposa, deste ministério, para que nós avancemos como igreja, diante de tudo que Ele tem para fazer, tanto interno quanto externo, Ele tem algo a realizar nesses dias. Não paremos. Pegue o seu irmão, como diz lá a carta aos Hebreus, não deixemos de congregar, como seja costumes de alguns, mas nos estimemos ou nos estimulemos a dizer, vamos juntos fazer o reino de Deus ser conhecido, vamos juntos trabalhar para um propósito maior, que é trazer vidas ao conhecimento do amor de Deus, porque o que vai prevalecer no final é o amor pelas vidas que estão aí fora. O que vai prevalecer, irmãos, o ato de nós crermos, de nós nos posicionarmos. A fé é que nos faz andarmos, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Talvez os nossos quadros, algumas coisas chegam a nos abater. Essa semana, não quero terminar com uma notícia triste, mas nós oramos ao Senhor, trabalhando, e em tudo somos, eu fiquei pensando nisso, pastor, em tudo somos atribulados, perseguidos, sofrendo, mas não desanimados. Eu tenho uma sobrinha, a Natália, filha da Débora, 22 anos, e uma moça servindo ao Senhor na igreja de São Mateus, como está a minha família, uma outra parte da minha família, com o pastor Arnaldo. Por uns tempos, a Natália começou a suar muito de madrugada, tendo umas ínguas no pescoço, e começou a ter um diagnóstico difícil, e aí começou um processo de exame, e essa semana nós recebemos um diagnóstico que a Natália está com linfoma. E isso, irmãos, para uma moça de 22 anos, que está na expectativa da vida, é complicado, porque só de falar da palavra câncer no sangue, tem um sentimento, parece que a gente perdeu o chão. E quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, que em tudo somos, sofremos, em tudo passamos, que a nossa perseverança, que a nossa fé. Eu conversando com a Natália sexta-feira, fui orar com ela, eu disse a ela, lembra das promessas, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la.
A vida nos mostra desafios. A vida nos mostra as dores. É claro que você, com uma filha de 22 anos, não vai sair batendo tambor. Mas a gente precisa se ressignificar diante de momentos da vida. E a Bíblia diz, olhar para o alto e pedir o socorro de Deus. E não, eu creio, como Neemias fez. A Bíblia diz que Neemias, por 4 meses, sentou, chorou, jejuou e orou. Orou e jejuou. Mas o que Deus mandou ele fazer, ele foi lá e ressignificou Jerusalém. Eu entendo que há dias que a gente senta e chora, não é, irmãos? Nesses 26 anos, como diz a pastora, o dia que a gente volta para casa, que culto, hein, irmão? Mas tem dia que você voltou assim, é que nem levantar da cama. Tem dia que um miado debaixo da cama faz a gente ter medo. Mas tem dia que a gente quer pegar o leão pelo rabo. Eu não sei em que dia você está, eu só quero te dizer nessa noite, Deus está dizendo, seja perseverante. Seja em dias bons, seja em dias difíceis, seja perseverante. Porque há um peso de glória, pastor. Há um galardão. A Bíblia diz assim que a fé, aqueles que se aproximam de Deus, em Hebreus mesmo vai dizer, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Nessa manhã, saiba que Deus está colocando em nós algo que nós estamos caminhando e buscando por 26 anos, e que Ele vai galardoar, Ele vai abençoar, Ele vai presentear algo que Deus está prometendo para a sua vida. Não duvide do propósito e do chamado. Não deixe que as rugas nos parem, mas estejamos esse sentimento, como Jesus disse, a vir as crianças, porque do tais é o reino dos céus. Estejamos o mesmo sentimento. Vai ter aniversário, opa! Vamos celebrar. Não, mais um aniversário, mais ruga, mais, minha perna. Não, queridos. O corpo exteriormente pode estar, como diz o texto, desgastado, mas o Espírito está dizendo, ora vem, estou aqui, Senhor, em Teu nome, nesta manhã, para Te adorar. Fique de pé, já deu o meu tempo, quero orar com vocês diante desta palavra. E tenho um propósito aqui para me fazer também. Queria chamar o pastor Mário, antes de você me dar o presente. Segura aí, presente. Está na mão dele, rapaz, não é revelação, não. Eu queria chamar a pastora e o pastor aqui à frente. Irmãos, eu tenho acompanhado a história da caminhada do pastor, assim, por algum tempo. Os desafios de vida, os desafios de fé. E ter um chamado é muito desafiador. E um chamado pastoral nesses anos, nesses tempos, é mais desafiador ainda, Mário. É muito desafiador para uma esposa. Mas o Senhor me colocou uma palavra ao meu coração de orar por vocês nesta manhã. Eu vim aqui pregar. Eu vim aqui trazer uma palavra ao coração desta igreja, mas eu vim aqui com uma vontade tremenda de orar por vocês dois. O Espírito Santo falava, você vai terminar aquele culto e vai chamar a igreja a levantar as mãos para aquele homem que a Bíblia nos dá o exemplo de pastores, segundo o meu coração. Peça a Deus pastores. Eu sei que o pastor não é completo, não é perfeito. A pastora não é perfeita. Quantas vezes, irmãos, o coração da gente se prende em situações com pessoas na igreja? Quantas palavras você tem? Eu não sei como é que você é. Eu fico observando, faz aniversário um pastor, aí canta parabéns. Não é uma queixa minha, tá bom? Não é dele.
É uma queixa minha, não é dele. Canta parabéns. O culto termina, o povo vaza. Oi. É para cantar parabéns ou é para dar um abraço e olhar nos olhos que está sendo cauterizado, curado? É para pegar na mão, não é para perguntar se está tudo bem e dizer, pastor, não só com as minhas orações, não. Não é, porque os crentes têm um jargão. Ó, eu vou estar orando. Sim, orando faz parte. Não, pastor. Que hora que é? 2h da manhã? Pastor, vocês têm o meu telefone? Eu sei que vocês fazem. Eu não estou dizendo que não fazem. Entendeu, pastor? Eu não estou dizendo que eu sei que não é a totalidade. Mas eu quero ensinar que o princípio da bênção está na honra. Não há perfeição em homens, mas honrar homens traz a bênção à igreja. E o princípio da bênção sobre as mãos não está, irmãos, quem vai dar conta desta comunidade por 26 anos, eu não sei o tempo que você está dirigindo, mas por esse tempo que Deus te colocou aqui, Deus não vai chamar o porteiro, Deus não vai chamar o técnico, o músico, Deus não vai chamar o técnico do som, o Felipe, Deus vai chamar o pastor Mário, e vai dizer, cadê as minhas ovelhas? Então, o peso, não no sentido de farda, a igreja é pesada, a igreja, não, eu tenho certeza que o Mário não sente isso. Pode, muitas vezes já ficou chateado, pode, muitas vezes talvez já, poxa vida, eu esperava um pouquinho mais, mas nesses 26 anos, irmãos, esta família precisa ser honrada, como você precisa ser honrado. Eu não estou descartando você, amém, irmãos? Você não disse feliz aniversário? Fala de novo, feliz aniversário, irmão. Mas eu quero que você olhe nos olhos do seu pastor nessa manhã, antes de ir embora, que já me deu o meu tempo, mas eu não vou deixar de fazer isso. Eu digo na igreja, eu não tenho problema com horário, vocês podem ter suas regras, seus ritmos, eu não venho aqui mexer na cadeira dos outros, mas eu vim aqui para ser profeta de Deus neste lugar. Se eu vim aqui para ser profeta, quando eu digo profeta, eu estou dizendo, aquilo que o Espírito Santo me inspirou para fazer, e eu vim aqui orar por este casal, orar por você, mas eu quero que você, nessa manhã, junto comigo, naquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração, abençoe. E eu vou dizer assim, de várias formas, orando, conversando, contribuindo, dando presente. A irmã já falou que ela tem uma palavra de gratidão, eu sei. Mas muito mais, irmãos, é o olhar, é o afeto, é o abraço, é o dizer, estou contigo, não vou sair desta igreja, vou caminhar com o propósito que Deus está colocando no seu coração. Pastor, eu amo não só este ambiente, eu amo esse povo, eu quero me envolver mais com esta igreja. É isso. Eu tenho que te falar isso nessa manhã, que o Espírito Santo pediu ao meu coração. Levante suas mãos. Senhor, a vida do teu servo Mário, da tua serva Sandra, 26 anos. Oh, Espírito Santo, dias que a gente parece que a noite não acaba. Dias que o Senhor, só Ele sabe e ela sabe. Mas o Senhor nessa manhã coloca o meu espírito para te dizer, servo, sou eu contigo. Sou eu contigo, serva de Deus, que conhece as entrelinhas, que conhece os gemidos, que conhece a inquietidão. Nessa manhã eu venho, Senhor, como servo teu, não como um religioso, mas não como um proforme, não para cumprir uma regra.
Uma salva de palmas, irmãos. Som. Pastor, assim como a igreja quadrangular lá do Jardim Conquista foi um braço aqui para a gente hoje, através do Senhor, que nós da comunidade Templo Vivo também possamos ser um braço para vocês lá. Não só em momentos de festas, de alegria, mas qualquer momento que se faça necessário. Se precisar da gente, através do pastor Mário, através do Felipe, nós estamos à disposição, tá bom? E de forma bem simples, bem singela, a gente quer te presentear. Se já tiver o livro, aconteceu isso aqui na sexta, mas se já tiver, a gente consegue trocar, tá bom? Fica à vontade. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, tá? Amém. Bom, a live já está encerrada. Como é que tá? Vamos assentar mais uns minutinhos, gente, só para dar uma coordenação aqui final.